Dando continuidade à nossa série de entrevistas aqui na TV Fê Comércio, eu converso agora com a desembargadora Wólia Bonfim Cassar, que é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho. Obrigado pela sua presença aqui com a gente já. E eu gostaria de começar te perguntando sobre os desafios após um ano de vigência da reforma trabalhista, dessas mudanças. Qual hoje a senhora vê que é o principal desafio? Bom, acho que o principal ainda é a compreensão da negociação coletiva. Com o fim da contribuição sindical compulsória e o fim da ultratividade e ainda a prevalência do acordo coletivo sobre a convenção, muitos sindicatos profissionais não querem negociar ao argumento de que não há contrapartida financeira. São poucos os associados, alguns sindicatos, talvez a maioria, não tem como subsistir, como sobreviver sem nenhum recurso financeiro e tentam exigir das empresas ou dos sindicatos patronais alguma contrapartida de contribuição negocial, sindical, qualquer que seja o nome, e pelo texto expresso do artigo 611-B, um dos seus incisos, não pode a norma coletiva ressuscitar uma contribuição compulsória para não associado sem a prévia expressa concordância do trabalhador. Então, eu acho que esse entrave trouxe para nós, esse primeiro ano, um caos. O percentual de negociações coletivas que finalizaram em acordos e convenções é muito menor do que nos anos anteriores. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande. E agora os empregadores e os sindicatos patronais se empoderaram, porque também perceberam que a negociação coletiva pode flexibilizar alguns direitos e adaptar outros para a realidade daquela empresa. E com isso o embate está maior. Então eu acho que o grande problema trazido pela reforma, e isso é natural, porque toda lei nova inicialmente traz um caos, é tentar pacificar e acomodar um pouco esses pontos. Talvez daqui a 2 anos essas negociações sejam mais leves ou mais automáticas, fluam de forma melhor. Além desse ponto da dificuldade de se negociar para se confeccionar um acordo e uma convenção coletiva, eu vejo um outro ponto também hoje muito polêmico, que é o contrato intermitente. Isso porque a medida provisória 808, que tentou regulamentar um pouco melhor o contrato intermitente, trazendo uma segurança jurídica maior para o empregador e para o empregado, caducou e retornamos ao texto anterior da reforma, que foi muito sucinto, muito resumido, com pouco conteúdo, trazendo uma insegurança enorme para ambos. Então, eu acho que nós precisamos urgente de um projeto de lei para regulamentar melhor o trabalho intermitente. Já está na prática, então, um dos impactos da mudança é que já há vários trabalhadores intermitentes, estima-se que 7% dos trabalhadores hoje estejam na condição de intermitente, mas eles não têm uma regulamentação adequada dos direitos e da forma de aplicar esses direitos para eles. Talvez esse seja um dos pontos a serem revistos, inclusive. Acho que sim, eu acho que esse é um ponto que deve ser revisto, principalmente para dizer como é que fica a contribuição previdenciária, quem é que paga os 15 primeiros dias da doença, as situações de estabilidade ou não. Quer dizer que se o intermitente foi chamado para trabalhar apenas 2 horas num determinado dia e engravidou, é estável? Não é estável? Registrou sua candidatura no único dia convocado para trabalhar, ele é estável? Porque fez o registro da candidatura a dirigente sindical? Conta para a CIPA, conta para aprendizes, entram na contagem mesmo os inativos. Então, há tanta controvérsia a respeito do tema que eu diria que isso vai abarrotar os tribunais trabalhistas no futuro, quando essas celeumas, esses fatos começarem a ocorrer. Mas o interessante é que a lei é viva, né? É viva, é. E passível de modificações. Sim, né? Isso é que é importante, experimentar, ver a experiência trazida,
tentar fazer novas adequações. Acho que é por aí o caminho. Correto. Dá para dizer que a relação entre patrão e empregado vai ficar com o tempo mais leve? Ela vai ter que ser mais negociada, vai ter que buscar mais a lei, mais a justiça, mais as regras? Eu acho que com o paradigma anterior, os empregados estavam mais acomodados, porque as normas coletivas eram ultrativas, os sindicatos profissionais não precisavam lutar tanto pelos direitos, então não havia um embate. Nós nunca aprendemos a negociar, agora vamos aprender a negociar. Então eu acho que não vai ficar tão leve, não. Eu acho que vamos experimentar a negociação. Hoje a palavra da moda é negociação, mediação, práticas colaborativas, é tentar ouvir o outro, é tentar se aproximar, essa é a palavra do momento. E eu acho que futuramente é isso que a gente pode esperar. Agora, não tenho dúvida que o impacto processual foi muito grande. Nós tivemos aí uma queda de 40%, 45% do número de ações nos processos trabalhistas. Não porque a litigiosidade diminuiu, essa continua igual, mas porque agora há mecanismos punitivos para aquele que tem uma demanda aventureira. Então, as demandas aventureiras, aquelas ações em que o direito é muito polêmico, amedronta o advogado, que agora pode ser condenado por litigância de má-fé, a partes também, honorários e custas. O próprio advogado pode ser? O próprio. O CPC já previa que qualquer um que participe da relação processual pode ser condenado em litigância de má-fé, e a doutrina vinha estendendo isso, e a gente já tem jurisprudência também para o advogado. Então, isso tudo pode gerar um desconforto. Então, a reforma criou mecanismos punitivos de demandas aventureiras e excessivas. É isso que fez a redução. Não é que a litigiosidade, a briga tenha mudado. Continua a insatisfação, talvez o número de descumprimento continue igual. Antes da reforma, em 2016, o CNJ apontou uma estatística de que mais de 65% das ações trabalhistas versavam unicamente sobre pagamento de verbas da rescisão. Então, não é que o empregado vá ao judiciário buscar o nada, ele sequer recebeu os seus direitos da rescisão. Então, o maior número de ações, numa época, 2016, de um alto índice de desemprego, era exatamente porque as empresas quebraram, não conseguiram pagar, então eles foram buscar os seus direitos. Exatamente o que diminuiu foi a aventureira. São aquelas que, já que eu vou ao judiciário pedir o meu FGTS, o meu aviso prévio, por que não engordar? Aproveita e vamos pedir um dano moral, quem sabe engordar um pouco as horas extras. Esses mecanismos trazidos, talvez de forma até um pouco radical, mas foram trazidos pela reforma trabalhista, teve exatamente a intenção de frear esse movimento inerente do ser humano. Desenfreado que era. Que estava realmente fluindo de uma forma não positiva para a justiça do trabalho. Certo. E a gente sabe que um caminho excelente para conhecer a lei, tanto para o patrão quanto para o empregado, é a informação. É exatamente por isso, que a gente da FEComércio realiza esse seminário do direito trabalhista. Eu gostaria, inclusive, que a senhora falasse um pouco sobre esse seminário, sobre a importância dele, de reunir tanta gente para falar, discutir. Não é a primeira vez que eu estou aqui na FEComércio, é a minha segunda vez. Ano passado eu tive a oportunidade também de participar do seminário, é muito enriquecedor. Todos os que assistem estão muito interessados. Eu acho que a iniciativa é maravilhosa, porque é o conhecimento, a informação que ajuda tanto o empregado, o empregador, entidades sindicais e advogados a atuarem de uma forma mais responsável. E o que a gente espera é responsabilidade das partes que participam da relação de emprego, de trabalho, direto ou indiretamente, em relação ao direito. Eu acho que todos ganham com isso, patrão, empresários, e a FEComércio está de parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, desembargadora Volia Bonfim,
do Tribunal Regional do Trabalho, pela sua participação aqui com a gente na TV FEComércio. Muito obrigada também, obrigada a todos. A gente volta daqui a pouquinho, tem mais entrevista para você daqui a pouco, até já.